Bom, vamos lá, pessoal. Nosso texto de hoje foi tirado de uma prova do Colégio Militar, tá? De Brasília. Bom, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Tá todo mundo lendo bem? Ou tá um pouco pequena para quem tá no celular? Tá ótimo. Então tá bom. Tô dando. Ótimo. O misterioso boitatá. Havia uma cobra imensa que dormia sossegada em sua cova. Para que conseguisse ver alguma coisa, precisava abrir muitos olhos. Dessa forma, suas pupilas ficaram dilatadas, enormes. Certo dia começou a chover. Choveu muito, mas parecia um dilúvio. E todos os lugares começaram a alagar, pois a água chegou violentamente e foi engolindo tudo por onde passava. Os animais desesperados correram todos para o alto de uma montanha, onde se reuniram. A cobra grande, também chamada de boi-guaçu, que dormia tranquila em sua cova, foi obrigada a deixar sua moradia e também subiu a montanha. Quando chegou lá em cima e encontrou os outros animais, foi devorando-os um a um. Porém, só comia os olhos dos bichos. Começou a acontecer uma coisa fantástica. O corpo da cobra foi ficando transparente e luminoso, pois os olhos dos animais comidos continuaram brilhando. Os olhos da cobra ficaram muito maiores, imensos, parecia que soltava fogo pelos olhos. Eram como duas grandes fornalhas. Foi quando o boi-guaçu se transformou em boitatá. Boitatá recebeu um castigo pela sua malvadeza. Foi obrigado a vigiar eternamente os campos, assustando os viajantes descuidados. Sua missão é proteger todos os campos e relvados contra a destruição e incêndios. Cuidado! Quem encontra com um boitatá pela frente pode ficar louco, cego ou morrer de medo. Reza a lenda que para se proteger desse monstro, quando estamos frente a frente com ele, é necessário fechar os olhos, prender a respiração e ficar bem quieto. Só assim ele vai embora sem causar nenhum mal. Se você tiver coragem, pode arremessar sobre ele um pedaço de ferro, que o resultado é o mesmo. Ele vai embora. Agora, muito cuidado. Se ficar com medo e fugir, está perdido. O boitatá irá persegui-lo, enlouquecê-lo e queimá-lo com o fogo dos seus olhos. O texto de hoje é curto, né? Relativamente. Eu já li a lenda. Vocês já fizeram esse? Não. Eu tinha um livrinho de lendas e a lenda era um pouquinho diferente, né? Ele. Não. Depois da chuva e ele começou a pegar fogo e acessar todos as filhas na Sofia? Parece. Sofia, eu acho que está um pouco baixo o seu... Não sei se é o seu microfone, porque aqui eu já coloquei no máximo e não estava te ouvindo bem, não. O meu tá no máximo. Oh, desculpa, Ana. Putz, gente, só fui ver agora no chat, tá? Mas eu acho que vai ter tempo de ler outros trechinhos, e aí eu deixo vocês lerem. Opa, peraí. Então tá. Texto tranquilinho para a aula de hoje. Vamos lá, começar nas nossas questões. Todo mundo conseguiu entender o texto? Em relação à cobra, ao dilúvio? Sim. Então tá. Vamos tentar focar nas questões, tá, gente? De acordo com o texto, com que a gente vai se acostumando, é o que eu sempre falo para vocês, tá? Se acostumando a focar, a ler realmente, para precisar ler o menos possível e ganhar tempo nas provas. Vamos na questão 1. A única opção correta, ele quer saber a única opção correta acerca do texto, o misterioso boitatá, é... Deem uma lida aí, vê se vocês conseguem responder de acordo com o texto. Sofia, não tô te ouvindo. Qualquer coisa você coloca no chat, tá? Gente, vamos parar de fazer brincadeirinha no chat também, por favor. O nome do texto é O Misterioso Boitatá.
Esse nome aqui, ó, Sofia. Bom, então, ó, a única opção correta acerca do texto, o misterioso boitatá é... Professora, Oi, Luiz. o que é boigaçu? É o nome da cobra? Ah, obrigado. Nada. Todo mundo está conseguindo ler as questões, gente? Sim. Ok. Bom, vamos lá, uma por uma. Ó. Certo dia começou a chover muito. Ele quer saber a opção correta acerca do texto, ok? Certo dia começou a chover muito, parecia um dilúvio. Nesta ocasião, o boitatá foi engolindo violentamente tudo por onde passava. Tá certa essa frase, gente? Foi o boitatá? Hã? Não, é a água. Ah, muito bom. Vocês estão bem atentos, então. B. As personagens principais do texto são Boi Guaçu e Boitatá. C. Não. O castigo que Boitatá recebeu por sua malvadeza foi de ficar com os olhos queimados como duas grandes fornalhas. Não. Não. As pupilas dos olhos de Boi Guaçu eram dilatadas, enormes. Para que ele pudesse ver alguma coisa, precisava comer os olhos dos bichos. Não. Não. O Boitatá é o vigia eterno dos campos e relvados contra a destruição e incêndios. E os viajantes podem morrer de medo ao se depararem com ele. Sim. Sim. Aê! Gostei, hein? Então, vocês estão alinhados com a prof aqui. Então, número 1. Vocês já fizeram esse texto, gente? Não. Ah. Nunca ouvi falar. Não. Boitatá. Eu só escutei falar da lenda mesmo. Aham. Eu só escutei falar da lenda, o texto não. Ah, então tá. Começamos bem, galerinha. Tô amando, hein? Quarta-feira. Então, número 1, letra E. Anotem aí. Depois eu vou mandar o texto igual eu fiz semana passada, para quem não estava conseguindo pegar pelo chat aqui que eu mandei. Nossa, prof. Oi, Matheus. É. Não escutei, Matheus. No final da aula, fala. Tá. 2. Correram todos para o alto de uma montanha. O substantivo grifado tem coletivo. Vocês já viram isso na aula de português, gente, sobre coletivo? Não. Eu acho que já, mas eu não me lembro muito bem. Não. Coletivo é o tipo de coisa assim, igual, não sei se todo mundo que está aqui estava nas minhas outras aulas, que geralmente também cai nas provas. Então, em relação à locução adverbial, que também eu já falei, uso dos porquês e coletivos são assuntos que a gente sempre tem que estar dando uma olhadinha, sabe? Voltando para a nossa cabeça e assimilando. E que é uma matéria muito importante. Vocês sabem o que é coletivo? Sim. Não. Mais ou menos, assim, eu não me lembro muito bem. Ah. Mas que eu já O que estudei vocês já. acham que é? Coletivo é o conjunto de uma coisa. Por exemplo, o conjunto de peixes. Quando tem vários peixes juntos, a gente chama de cardume. Então, cardume é o coletivo de peixe. Ah, tá. Tipo, cachorro Zé Matilha, né? Isso! Não sei se é cachorro ou lobos, que é matilha. Não, é cachorro. 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 Então é isso aí. E vocês sabem qual seria o coletivo de montanha, conforme está aqui na questão? Cordilheira? Cordilheira. 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 Muito bom. Aqui no caso vocês poderiam ir por eliminação. Cordilheira, eu acho que aqui é uma das palavras mais assim que a gente mais escuta, né, dentro
dos coletivos, por exemplo, tem a Cordilheira dos Andes. Então, essa é a importância também, gente, de vocês sempre estarem lendo, pesquisando, assim, lendo sobre assuntos diversos. Não é só bom para a redação, que a professora de redação deve falar muito isso para vocês. Mas, de forma geral, você vai ver aqui, conforme as nossas questões, que terão mais palavras que você geralmente escuta no cotidiano. Então, ó, quem respondeu cordilheira está certo. O coletivo de montanha é cordilheira. Podem anotar aí. Professora, que eu não consegui responder, que eu tava indo lá beber água, né? Porque eu tava com sede. Aí, prof, é porque eu já estudei isso. Um conjunto de montanhas, uma cordilheira e tudo mais. Isso, fantástico, fantástico. Só na escola mesmo. Isso é um tema que sempre cai também. O bom da gente fazer as provas é que vocês vão se habituando e focando nisso. Igual eu falei, gente, advérbio, toda prova vai cair, pronome. Vocês vão ver aqui nas questões de hoje que é tudo realmente segue a mesma linha. Prof, Oi. qual que foi a resposta da 1 mesmo? A 1 foi a E. Ah, obrigado. Que foi que o Botatá é o vigia eterno dos campos e relvados contra a destruição e incêndios. Está aqui no final do texto, tá? Se vocês quiserem voltar depois para ter uma relação. Aí a 2 ficou a E, né? Que é cordilheira, que é o coletivo de montanha. De novo. E a 3, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem responder a 3. Vocês estão indo muito bem. Ó, quem não conseguir entender, pode parar, prof, tá? Porque eu acho que o raciocínio está sendo mais ou menos da turma, da maioria aí. Sofia conseguiu pegar as respostas? Menos T2. Tá, vamos tentar evitar sair. A gente só tem mais 40 minutos de aula, depois já vai ser o intervalo de vocês, tá? Então, a 2 vai ser Cordilheira, que é o coletivo de montanha. 3, ó, a respeito da oração. Vocês sabem o que é oração? É uma frase com um verbo? Ai, eu esqueci, mas eu lembro que a senhora explicou. É uma frase com um verbo. Então tá. Então são palavrinhas, gente, ó. É bom vocês irem escutando, tá? Porque vai fazer realmente parte de toda a prova de português, interpretação de vocês. Tá. A respeito da oração, os animais desesperados correram todos para o alto de uma montanha. Linhas 4 e 5. É possível afirmar que... Vê se vocês conseguem responder essa questão com a prof, ó. Aí tem de novo o que eu falei em relação a pronome, advérbio, verbo, né? Que é conjugação de verbo, adjetivo, sujeito. Então, ó, respondam para mim aqui no chat a questão 3, que eu quero ver como que vocês vão se sair. Leem com calma, não tenham pressa, vão por eliminação. Por enquanto. Eu tenho só a resposta da Ana Vitória aqui no chat. Sofia também respondeu. Depois eu quero que vocês me expliquem por que vocês estão achando que a resposta é a que vocês colocaram, ok? Então, eu vou dar mais um minutinho para quem ainda não respondeu. Eu só tenho... Ó, gente, nós estamos aqui em 14 pessoas. E poucas pessoas me responderam. Eu gostaria da participação da maioria de vocês que estão aqui.
que pode estar buscando? Pode mudar a resposta sim, tá, Ana? Bom, vamos lá. A maioria. A Ana falou que não tinha entendido o texto. Temos aqui, ó, respostas. A D, D, C, C. Então, nós temos aqui o nosso... Vocês estão divididos entre C e D, quem respondeu aqui para a prof. Podem tirar aqui os riscados do texto, por favor. E eu quero... Vamos ver aqui, eu vou escolher quem mais ciscou. Foi o Matheus? Quero que o Matheus me explique por que ele acha que a resposta da 3 é a D, montanha, de verbo de lugar. É assim. Por que eu escolhi a D? Porque montanha é um advérbio, não é? De lugar. Não, gente, montanha não é advérbio de lugar. Montanha é um substantivo. Não? Eita, prelo. Gente, não esqueçam de ver durante a semana em relação a advérbio, locução adverbial. Toda a prova que a gente faz aqui cai na prova. Vocês não estão levando isso a sério. Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. Com que fique mais leve, né, na hora de praticar os exercícios. Vocês não estão levando isso a sério. Montanha não é advérbio, montanha é um substantivo. Vocês estudam na aula de português sobre pronome? Aqui ou na escola? Nos dois, para saber se vocês têm conhecimento sobre pronome ou não. Sim. Não. Eu estudei em 2019. Então, eles querem saber aqui, ó. Nós temos uma oração. Teve gente que não conseguiu entender a questão, ó. A respeito da oração, né? Que é essa frase que vai vir agora. Os animais desesperados correram todos para o alto de uma montanha. Então, quem colocou a questão quer saber? Quer que você analise algumas palavras que estão no texto, classificar as palavras. Né? Porque isso que eles estão falando aqui é tudo classificação em relação a sujeito, adjetivo, verbo, advérbio e pronome. Então, ele quer saber qual que dessas 5 respostas é a correta. Então, eu venho começando pela primeira resposta de vocês, que foi a 2, falando que montanha é advérbio de lugar. Gente, montanha é um substantivo, eu volto a dizer. E a resposta é todos, pronome indefinido. Eu vou colocar aqui uma outra tabelinha para vocês verem os tipos de pronome, ok? Deixa eu colocar aqui. Professora, o texto saiu? Que eu vou colocar a tabelinha de pronome para vocês verem, para vocês tentarem entender. Por isso que eu falo, é importante de vocês estudarem, prestar atenção nos estudos, que numa questão dessa, se vocês achassem que montanha era um advérbio, né, que é o que está lá, vocês iam por eliminação. Por exemplo, ó, pronome. Pronome é uma coisa que tem quase em toda a frase. A gente fala pronome todos os dias, a gente escuta as pessoas falando sobre o pronome. E aqui, ó, eu trouxe uma tabelinha para vocês, eu posso colocar também depois lá no chat, ó. Se vocês leem, tipo, 5... Oi? No chat. Tabelinha, eu vou tirar aqui. Colocar a tabelinha? Vou colocar. Então, por exemplo, aqui, ó, lá tá a palavra todos, né? Então, todos, ó. É um aqui, pronome, pronome masculino. variável no plural masculino. Tá aqui, ó, todos. Todo mundo tá vendo aqui? Sim. Ó, mas, ó, algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, muito, pouco, vário, tanto, outro, quanto, ó.
Agora os invariáveis. Esse aqui que eu falei foram os variáveis. Agora os invariáveis, ó. Alguém, ninguém, ou trem, tudo, nada, algo, cada. Então, quanto mais vocês verem uma tabela dessa, mais vai fixar na cabeça de vocês, tá? Isso vai facilitar. Mais uma vez eu falo, eu tô aqui para ajudar vocês, para quando ver uma questão dessa, ter menos dificuldade possível. Bom, então, deixa eu parar aqui, voltar lá para o nosso texto. Deixa eu ver se alguém tem dúvida. A Ana, Beatriz, que não tinha entendido a pergunta, conseguiu entender a pergunta agora? Sim. Tá, que é sobre a classificação das palavras na frase, que foi nessa nossa questão. Vamos lá, então, ó. 3, resposta letra E. Todos é pronome indefinido. 4. No fragmento. E todos os lugares começaram a alagar, pois a água chegou. Linhas 3 e 4. A palavra destacada poderá ser substituída sem mudança de sentido por... Aqui está falando em relação, ó, pois. O que vocês me responderiam aqui, ó? É a C, portanto. A C também, eu acho que é a C. A C, letra C. Letra C. Portanto, a água chegou. Logo a água chegou, também pode ser. Leem todas. Vocês já estudaram em relação ao uso dos porquês? Sim. Sim. Eu já vi nesse cursinho e no outro. É outra coisa que sempre vai estar caindo, tá, gente? Eu vi na escola. Mas vi bem pouquinho. Uma matéria muito importante vocês verem também. Por exemplo, esse porquê junto. É o porquê que a gente mais vê nos textos. Professora, Então, oi? qual que é a resposta da 3 mesmo? E aí? Porque é junto. Arigato. Peraí, que ele me perguntou a resposta da 3 ainda. Gente, vamos tentar prestar atenção aqui e acompanhar, tá? Nós temos meia hora de aula só. Professora, o Oi. porquê separado é início de frase ou é início de pergunta? Até onde eu me lembro, não sei se eu acho que eu estou errado. Isso. E o porquê junto, você lembra, Luiz? Não muito bem. Depois no finalzinho da aula, professora, eu vou procurar ali o coisinha dos porquês para mostrar. É uma pergunta? O junto? É. Não, a pergunta vai estar no porquê separado, igual ele falou. O porquê separado, ó. Por exemplo, assim, o Arthur não foi à escola porque estava com dor de cabeça. O porquê junto, ele representa uma resposta. Isso. E nessa frase aqui a gente conseguiria substituir, ó. E todos os lugares começaram a alagar porque a água chegou. Conseguiria. Conseguiria. Porque é uma resposta. Então deve ser A. Deixa eu dividir mais uma telinha aqui para vocês irem, para a gente tentar assimilando, sabe? Vocês verem junto com a interpretação um pouquinho da gramática. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho. Bom, aqui nessa página agora eu trouxe, ó, dicas de português. Uso do porquê junto, porquê com acento, porquê separado e porquê separado com acento. Eu já tinha trazido na aula, mas eu sempre que possível eu vou estar trazendo para vocês irem fixando esse assunto. Então, ó, o porquê junto, que é a letra A aí, ó, porquê junto e sem acento. É usado principalmente em respostas e em explicações. Indica a causa ou a explicação de alguma coisa. Tá? Então, ó, porquê pode ser substituído por pois,
visto que, uma vez que, por causa de que e dado que. Igual eu falei, né? O Arthur não foi na aula porque estava com dor de cabeça. Né? Aqui falou assim, ela não foi à escola porque estava chovendo. Então, mais uma vez, ó. Quando usar o porquê junto e sem acento? É usado principalmente em respostas e em explicações. Indica a causa ou explicação de alguma coisa. Pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que, por causa de que, dado que. Então, aqui na nossa questão, Letra A. vocês conseguiriam empregar na letra A. Porque aqui está escrito pois, e também porque é uma justificativa, né? Em todos os lugares começaram a alagar, pois a água chegou. Então, tá explicando, né? Por que os lugares começaram a alagar. Então, a 4 vai ser porque, junto e sem acento. Todos entenderam? Sim. 5. As pupilas da cobra ficaram dilatadas por quê? Vocês lembram disso? Por que a pupila da cobra ficou dilatada? Porque Vamos ela voltar lá. comeu os animais? Hã? Porque ela comeu os olhos dos outros animais? Não, vou voltar lá no início para vocês lerem, depois ler aqui as alternativas e responder. Bom, vamos ler, ó, o início do texto. Havia uma cobra imensa que dormia sossegada em sua cova. Para que conseguisse ver alguma coisa, precisava muito abrir os olhos. Dessa forma, suas pupilas ficaram dilatadas, enormes. Então, por que as pupilas ficaram dilatadas e enormes? Porque ela tinha que... Ela tinha que abrir muito o olho. Precisava abrir muitos olhos. Então, vamos voltar lá na questão. Então, vamos responder para mim aqui no chat, tá? Questão 5. Opa, peraí. Terminei. Vamos responder no chat para Pro? Então, vocês viram quando a gente volta no texto e conseguem achar, a questão fica muito mais fácil de responder? Então, a interpretação é baseada nisso. A maioria vai estar no texto a resposta. É só ter calma, que vocês vão conseguir responder. Não precisa ter ansiedade. Se não conseguir entender, lê de novo o trechinho. Então, assim como vai ser letra B. Ela só conseguir enxergar as coisas se abrisse bem os olhos. 6. O verbo destacado em reza a lenda que para se proteger, na linha 17, deve ser entendido como reza a lenda. O que ele quer dizer aqui em reza a lenda? Respondam para mim. No chat aqui, questão 6. Que eles rezam pela lenda. Acho que é, né? Então, vamos lá. Questão 6. Quero todo mundo aqui no chat. Reza a lenda. Vamos pensar quando vocês escutam essa palavra, essa frase. Reza a lenda que a Sofia come chocolate de madrugada. Ela ataca a geladeira. Então, gente, vamos tentar aplicar em outros tipos de frase, sabe? Para ver se consegue. Reza a lenda que o Matheus chora todo intervalo da escola. Reza a lenda que a Ana bate o dedinho toda vez que sai do banheiro. Eu tô entre a D e a E. Não sei. Acho que é a D. Uhum. Deixa eu aqui rapidinho.
Então, vamos fazer a oração. Deixa eu só fazer a presença de vocês aqui. Pronto, fiz a presença. Agora vamos voltar e ver o que vocês responderam. Tem resposta B. Ó, tem resposta aqui B, D, E, B, D, E. Não, professora, aqui eu colocar D, só que eu porque botar errado. Alguém colocou B também. Tá. A resposta correta aqui das 6 é discorrer, tratar, falar. Então, reza a lenda que para se proteger, você precisa fazer tal coisa. Então, diz a lenda que para fazer isso, você tem que fazer aquilo. Trata a lenda, né? A lenda trata tal e tal coisa. Discorre a lenda. Então, 6 vai ser D de dado. Pode tirar quem colocou que era E, para não riscar aqui a nossa apostila. Vamos para a 7ª. A frase em que a palavra destacada é um advérbio, olha ele aí de novo, gente, advérbio, ou seja, indica o modo como o fato ocorreu. Quer saber aqui um advérbio de modo, o fato como ocorreu. Ok? Então, nós temos que achar um advérbio de modo. A frase em que a palavra destacada é um advérbio de, ou seja, indica o modo como aconteceu, o fato aconteceu, é... Vamos lá, vamos ler. E vamos lembrar do significado de advérbio, que função que ele tem na frase. Por enquanto, temos 2 respostas diferentes. Colocaram aqui D e A. Vamos lá, gente. Gostaria que pelo menos 7 pessoas respondessem. Ainda estamos entre a A e a D. Levanta a mão, quem gostaria de me explicar a sua resposta? Eu? Então, explica, Sossô, por que você colocou a letra A? Primeiro, tá me escutando bem? Porque você disse que não escutava direito. Agora eu tô, quando você coloca pertinho assim, eu consigo ouvir. O advérbio tem que ser de modo. Então, a Isso. água chegou de modo violento. A água chegou Muito bem. violentamente. Esse é o modo Muito que a água bem. chegou. Muito bem. Se alguém não tiver entendido, por favor, pergunte, tá? Uma questão boa de cair essa aqui. Então, a frase em que a palavra destacada é um advérbio, indica o modo como o fato aconteceu, é... Letra A, a água chegou violentamente. Como a Sofia falou, é o modo que a água está chegando. Então, ó, ele te ajudou ali no enunciado, hein? Indica o modo como o fato aconteceu. Então, 7, letra A. Vamos para 8. Tô gostando, gente. Hoje, vocês estão bem assertivos. 8. Os animais se reunirem no alto de uma montanha para... Antes de responder, vamos voltar no texto igual a gente fez lá com a 6. Então, ó, os animais se reuniram no alto de uma montanha para... Vamos voltar lá para ler e vocês responderem. Vocês vão criando esse hábito, ó. Luiz, tá aí, Luiz? Acho que o Luiz não tá aí, não. Então, eu vou ler para vocês, ó. Certo dia começou a chover. Choveu muito, mas parecia um dilúvio. E todos os lugares começaram a alagar, pois a água chegou violentamente e foi engolindo tudo por onde passava. Os animais, desesperados, correram todos para o alto de uma montanha, onde se reuniram. Então, por que eles correram para o alto da montanha? Para fugir da água? Para fugir da água. Para se reunir e fugir da água. Ok. Então, vamos lá. Qual vai ser a resposta?
Dá 8? C. Letra C? Acho que é C também. Letra C, eu acho. Acho que é A. Decidiram que fazer em relação ao dilúvio. Não, no caso aqui, o que mais encaixaria seria escapar de morrer afogado mesmo, tá? Vocês estavam corretos. Porque se a água estava levando tudo por onde passava, eles falaram, vamos correr para evitar, né? Porque senão a água ia levá-los também. Só que, né? Não deu tão certo. Vocês lembram por quê que não deu tão certo? Sem precisar voltar lá no texto? Porque a água chegou lá. Porque a água chegou lá. Peraí, que nós já deve ter questão sobre isso, ó. Então, 8, letra C. 9. Na frase, os olhos da cobra ficaram muito maiores, imensos. Parecia que soltava fogo pelos olhos. Eram como duas grandes fornalhas. O vocábulo destacado estabelece relação de... Tá tendo relação do quê aqui quando ele fala assim? Eram como duas grandes fornalhas. Comparação? Comparação, muito bem. Tá comparando, né? Tá comparando aqui, ó. Parecia que soltava fogo pelos olhos. Como duas grandes fornalhas. Então, tá comparando fogo pelos olhos com duas grandes fornalhas. Todo mundo conseguiu entender? Sim. Então, aqui, ó, o vocábulo destacado estabelece uma relação de comparação. Tá? Como tá usando como comparação aqui do soltava fogo pelos olhos e duas grandes fornalhas. Então, 9, letra A. Dez. No início do texto, foi empregada a expressão uma cobra. Mais adiante, usou-se a cobra. Essa aqui eu gosto dessa questão. Essa mudança de artigo se justifica por quê? Lê aí para mim. Quero ver aqui questão 10. É a B, professora. Responde aqui no texto, Sussu, no chat. Quero resposta de pelo menos 7 alunos que estão aqui. Temos 3, 4 respostas. Vamos mais um pouquinho. O pessoal está entre a B e a A. B e a A, ó, Matheus. Matheus respondeu 2 vezes. Ana Beatriz. Cristiane, Ana Vitória. Maria Vitória, Sofia. Mariana. E Cristiane está aqui. Ok. Conseguimos as respostas que a prof gostaria. Pessoal, não é indiferente, tá? Então, A não pode ser. Porque não é indiferente você usar numa frase o artigo definido ou indefinido. Igual eu falar assim, ó. Uma Cristiane está na fila. Pode ser qualquer Cristiane, né? Que está na fila, quando a gente usa o pronome indefinido. Agora, que se fala assim, a Cristiane está na fila, a gente está falando de uma determinada Cristiane ali. Então, a não pode ser, para quem estava na dúvida entre A e a B, então vai ser a B, ó. No início do texto, a personagem ainda era desconhecida do leitor. Por isso que era uma cobra. Vocês não sabiam que cobra era essa? Depois vocês já sabiam a cobra que era, né? Que foi sido usada. O que vocês acharam do texto de hoje, gente? Achei legal. Bem legal. É legal. Acho mais divertido. Vocês tiveram muita dificuldade de compreensão? Mas
Professora, acho mais legal fazer interpretação de lendas, textos de lenda, porque é mais divertido, não fica muito nos textos de contos, comédia, ação, essas coisas. Aham. Deixa eu só parar aqui.